A paz do Senhor, igreja. Irmãos, eu vou dar o meu testemunho, vou ser mais breve, né? Porque tem muita coisa para acontecer. Mas eu queria trazer um pouquinho para vocês de como que foi todo esse processo. Primeiramente, eu lembro que esse ano foi a minha primeira virada na igreja. E a igreja estava tão cheia que eu passei na porta da igreja. E naquele momento, na hora que o pastor estava fazendo a oração da meia-noite, eu ajoelhei ali na porta e comecei a chorar e falei: Senhor, eu estou muito cansada. Cuida de mim porque eu não estou conseguindo mais com as minhas forças. É tanta coisa, o ano de 2024 foi tão cansativo, foi tantas lutas, foram tantas perdas, que eu não estava dando conta. E eu lembro que ali o Senhor falou comigo assim: Célia, fica calma que eu vou resolver tudo. Passado um tempo, o Senhor me deu um sonho, e nesse sonho o Senhor falou que eu ia ser diagnosticada com câncer de mama. E eu, naquele momento, eu fiquei em desespero, eu acordei na madrugada e comecei a orar ao Senhor. Fiz um propósito no monte, subi ao monte durante o mês de fevereiro todo e pedindo ao Senhor: Senhor, eu não vou dar conta, é um diagnóstico pesado. Eu trabalho com um público assim. E muitas pessoas, eles desanimam só no diagnóstico, eles nem esperou o tratamento. E aqueles 28 dias subindo, no último dia o Senhor falou comigo assim: não, você vai passar pelo processo. Quando a gente é escolhido, a gente não tem escolha. A gente não tem o direito de escolher. E eu falei: Senhor, eu não sou forte para isso. Eu sou fraca. Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou serva do Senhor, eu sei cuidar das pessoas. Eu não sei cuidar de mim. E o Senhor falou comigo: pode ficar tranquila, eu vou cuidar de tudo. O Senhor, no meu sonho, gente, Ele escreveu uma carta para mim. Ele me mostrava tudo o que ia acontecer. E eu fiquei em desespero, tanto que eu fiquei tão esperando do Senhor, que eu fui sozinha para as consultas, eu fui sozinha fazer os exames. E detalhe, no meu primeiro e no segundo exame, não deu nada. Falei: gente, ou eu estou com muito crédito no céu, ou então tem uma coisa de errado, e o diabo quer me enganar. Quando foi no terceiro diagnóstico, no terceiro exame, eu mesma palpei o meu caroço. E aí, naquele momento, eu me derramei em lágrimas e falei: Senhor, eu me entendi. Então, está tudo bem. Eu não aceito o diagnóstico, mas eu aceito o que o Senhor vai fazer, porque é do Senhor que eu vou dar conta. E aí, eu já senti alguns sintomas, e para o meu esposo eu só falava assim: eu estou cansada. Com o passar do tempo, quando a médica falou: Célia, você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei: não, agora eu vou ter que contar para todo mundo. E aí o meu esposo e meu filho foram os primeiros a saber. E naquele momento o Samuel falou comigo assim: mãe, mas como que vai ser? Eu falei: eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Gente, foi muito pesado. A quimioterapia foi muito pesada. Tinha algumas marcas pelo meu corpo que eu não queria ver. Todo mundo falava que eu não ia perder o cabelo, porque meu cabelo era grande, porque meu cabelo era grosso. E aí, aqui no culto, o Senhor me mostrou eu careca. A todo momento, o Senhor foi me mostrando. O Senhor foi me fazendo reconhecer o meu corpo, entender e saber ouvir o que Ele tinha para mim. Não é fácil você ir passar por uma quimioterapia. E eu ficava esperando, e esse time todo que trabalha comigo, gente, eles esperavam eu ir trabalhar, e esperavam o dia que eu falava assim: gente, eu não estou bem. Eles falavam: tá tudo bem, você foi forte o ano todo, agora a gente só vai cuidar de você, pode ficar em paz. E muitas pessoas o Senhor enviou para que eu pudesse passar esse momento de forma mais leve. Muitas pessoas perguntaram para mim por que eu resolvi colocar uma peruca. Porque a mulher sunamita, gente, ela falava que estava tudo bem. Por dentro dela, tinha muita dor, tinha um desespero, tinha o medo de não conseguir alcançar a bênção dela, de não poder voltar atrás, de dar tudo errado. E assim foi comigo. Mas quando a gente aceita o que o Senhor vai fazer para a gente só passa pelo processo.
Eu, a todo momento, eu me vestia para poder servir o Senhor. Eu me vestia com uma roupa, com um sapato e com um cabelo. O cabelo, para mim, não representou nada. Doeu no dia. Foi meu esposo que tirou. E eu tirei porque eu vi aqui, dentro da igreja, que o Senhor queria o meu cabelo. No final do culto, eu passei, coloquei a mão no altar e falei, Senhor, o Senhor quer o cabelo? Tá tudo bem, pode levar. Só me ensina a viver sem ele por enquanto. Não é fácil. Cada dia que passa, eu me surpreendo com o Senhor me manter de pé. Cada dia que passa, eu me surpreendo com as pessoas que o Senhor enviou. E eu me lembro que na palavra de Atos 4, o Senhor fala de Dorcas. Que Dorcas, ela era tão boa, ela servia ao Senhor com tanto amor, que quando ela morreu, as servas estavam do lado dela, orando para que o Senhor revogasse aquilo dali. Os varões foram atrás de Pedro, para Pedro fazer alguma coisa. E assim está sendo comigo, né? Porque eu ainda tenho um processo. O Senhor enviou tantas pessoas para me abraçar, para me acolher, para cuidar de mim, que foi mais fácil passar por ele. Passar pelo processo não deixou de ter nada do que aconteceu. Tudo que vocês ouvem falar dos diagnósticos, dos sintomas, eu senti todos. E a todo momento eu falava, Senhor, está suportável. Está suportável. Eu resolvi falar com o Senhor. Eu resolvi me vestir como a serva que eu sempre fui, obediente a Deus e confiar no que Ele tem para fazer. E isso, irmãos, é graças à obediência, à busca, à santidade que a gente quer ter com o Senhor. Porque Ele pôde me falar passo a passo do meu processo. E mais do que tudo, eu me analisar. Vocês não sabem o quanto é importante vocês, na hora do banho, se tocar, olhar como que vocês estão. Os médicos falavam que eu não tinha nada, que estava tudo bem. E no dia do meu toque, que eu vi que tinha um caroço, eu fui no médico e eu guiei para o médico. Falei aqui, ó, tá aqui. Esse daqui não me pertence, não. E aí ele falou, não, Célia, realmente. Era 2,2 milímetros. Olha o tamanico, gente. Mas o Senhor ainda me guiou certinho para mim ver onde que estava. E graças a esse diagnóstico precoce, graças a essa intervenção, eu pude fazer a cirurgia primeiro, depois a quimioterapia, eu vou fazer radioterapia e depois eu vou ficar 5 anos tomando medicação. Célia, dá para ter uma vida tranquila? Dá. Eu estudo, eu trabalho, eu venho aos cultos, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou esposa. Tem dia, gente, que não dá. Tem dia que eu sou só a Célia cansada. Mas todos os dias eu dobro meu joelho e agradeço a Deus. Que graças a Ele, Ele preparou tudo e todos para cuidar de mim. Então, se cuidem. É importante vocês olharem para vocês como mulheres e que tem pessoas que precisam de vocês. Por trás de todas que estão aqui, tem mulheres guerreiras, que tem pessoas que estão confiando em vocês. Hoje no Brasil, são quase 73 milhões de mulheres com o diagnóstico. E um público de 263 milhões com o diagnóstico avançado, porque elas tiveram medo de fazer os exames. Hoje o SUS, ele libera o exame acima de 40 anos. Mas se você tem um histórico familiar, eu no meu caso, eu comecei com 35. A minha família materna, todo mundo teve câncer de mama. E aí, detalhe, gente, a gente fez, a minha mãe, que foi uma das últimas, fez o exame genético e falou, não, suas filhas estão bem, está tranquilo. Mas, infelizmente, o câncer que eu tive foi diferente de todas elas. Então, para vocês verem como que é importante a gente fazer esse cuidado, esse autocuidado em todo momento da nossa vida. Assim como o câncer de colo de útero, outros tipos de câncer também. E isso não vai privar vocês de ter uma vida normal. Vocês estão se cuidando para cuidar de pessoas. Vocês são muito importantes. Eu espero que hoje, não dá tempo, mas
Depois eu falo mais com vocês. Quem quiser conversar comigo, eu fico à disposição para conversar, para orar.